como eu estava falando, por exemplo, às vezes você frequenta uma aula de química e você fala assim, nossa, eu não tenho nada a ver com química, eu detesto química. Eu vim fazer engenharia elétrica exatamente porque eu não gosto de química, né? E daí você não aprende um monte de coisas em química, tá? Porque você não gosta, é uma matéria que você não curte, né? Mas você nem sabia que você precisava de química na engenharia elétrica. Não sei se você está entendendo, né? Às Ah, vezes, sim, é importante, né? às vezes você Eu está já indo cheguei a lá, usar umas coisas de química. então, às vezes você está indo lá na aula de vetor, né? Daí você não consegue entender vetores e tal, né? Por quê? Porque você não está vendo uma utilização daquilo, né? Daí quando você vai para uma outra aula, por exemplo, de física, daí você vai precisar saber vetores, né? Mas isso é comum, é natural. O problema todo é que, às vezes, até a pessoa que se especializa numa determinada matéria, ela, às vezes, ela nem sabe para que você vai utilizar aquilo no dia a dia. Não sei se você está entendendo. Tipo assim, um exemplo claro disso é cálculo. Né? Um exemplo bem claro disso. Né? Às vezes, na aula de cálculo, você aprende séries, né? Ou progressão geométrica, por exemplo, probabilidade. Vamos falar de probabilidade, que é uma coisa um pouco mais. Tá? Então, lá em matemática, o cara ensina você probabilidade, como que funciona, o conceito, inventa aquelas histórias de jogar dadinho para cima e para baixo, né? Qual a porcentagem de acontecer isso, aquilo, tudo em probabilidade. Só que você não vê a utilização. Ele ensina uma tal de função, densidade e probabilidade, tá? Ensina gráfico de dispersão. Beleza, você não sabe para que você vai usar aquilo. Às vezes, nem o professor de matemática sabe, porque aquilo que ele está ensinando para você é uma ferramenta que serve para um monte de coisas. Daí, na engenharia elétrica, por exemplo, quando você estiver estudando circuitos digitais, tá? Daí você vai entender o que é probabilidade. Por quê? Porque existem sistemas digitais que o sinal que chega na placa, né, que chega no circuito digital, ele precisa de probabilidade para predizer qual é o próximo bit que eventualmente deveria entrar e não está entrando. Olha que interessante. Então, por exemplo, você corrige transmissão errada através da probabilidade. Tem circuitos preditores, tá, que fazem exatamente isso. Através da probabilidade se consegue corrigir a transmissão. Olha só. Ou seja, o cara transmitiu um negócio para você, chegou errado, e você, através de argumentos matemáticos, né, de algoritmos matemáticos, implementados num circuito eletrônico, você consegue corrigir isso daí. Você vê que é legal? Essa é a engenharia, cara. Por exemplo, hoje, então, já chegou bastante gente aí, bem-vindos a todos. Vamos começar a aula já? Eu estava só conversando aqui a respeito de uma dúvida, né? Esperando vocês chegarem. Então, vamos começar a aula, e eu vou fazer essa aula da mesma maneira que eu sempre fiz as outras aulas. Talvez um pouco diferente, porque eu já andei adiantando um pouco aqui no meu PowerPoint, tá? Então, hoje a gente vai falar de um negócio legal, cara. É um negócio intrigante, intrigante, intriga, não, é um negócio interessante, tá? E a gente vai falar sobre supercondutores, né? E vamos também tentar entender o conceito, né? O conceito físico, por que ele existe, que tipo de material que é isso, né? E mais, onde a gente pode usar essa porcaria que a gente vai aprender, tá? Então eu vou compartilhar a nossa tela aqui.
Eu já tomei a liberdade, eu estou desde a 1 hora aqui no micro, exatamente preparando o nosso PowerPoint de sempre. Tá? Deixa eu ver, vocês estão conseguindo ver aí o negócio ou não? Alguém pode responder aí para mim, por favor? Tá. Sim, sim, tá dando para ver. Isso é bem sincero o Obrigado. subtítulo. É isso aí. Então, gente, hoje vocês vão ter a melhor aula, tá, de supercondutores que vocês tiveram na FAM até hoje. Vocês podem ficar tranquilos, cara. É uma aula bem gostosa, tá? Antes da gente começar a falar de supercondutores, tá? A gente tem que entender, e aí tem a ver até com o que eu estava conversando antes da aula, que é exatamente essa parte do... Para que servem as coisas, né? Na realidade, a engenharia é uma parte que a gente pode até deduzir que é uma parte da física aplicada, né? Então, a gente, por exemplo, essa matéria aqui, a gente está vendo a estrutura dos materiais, tá? E a estrutura dos materiais, a gente tem que entender um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho do que é o átomo e do porquê que servem os materiais, né? E é importante informar que os físicos, e a gente, na realidade, a gente acaba aprendendo da observação, né? Tá? E, geralmente, como eu sempre falo nas aulas, a gente sempre vai acumulando conhecimento. Então, a gente aprende uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai juntando para que essas coisas façam com que a gente entenda a matéria, né? A matéria que eu digo é matéria física, e não a matéria da faculdade. Mas é o seguinte, geralmente as observações e as informações anteriores que a gente tem sobre um determinado estudo, tá? São a fonte do nosso aprendizado. Portanto, a gente aprende da observação, desde que as coisas que a gente estejam aprendendo, a gente leve em consideração que elas possam ser testadas, podem ser medidas e podem ser reproduzidas em laboratórios sobre as mesmas condições, tá? E elas são descritas também, tudo que a gente aprende, a gente tem que descrevê-las de uma certa maneira. E a linguagem universal que os físicos encontram para descrever as coisas são exatamente as fórmulas matemáticas, né? Então, assim, a gente usa a ferramenta da matemática como se fosse uma ferramenta de escrita para explicar para a gente as coisas que a gente está vendo e quer aprender sobre elas, tá? Outra coisa que é importante é que a curiosidade é que move a humanidade. Se a gente não fosse curioso, eu acho que a gente não descobriria nem o fogo, né? A gente não teria curiosidade. Imagina, caiu um raio na árvore, pegou fogo, e daí? Né? Se a gente não fosse curioso de ir lá, ver o que é, colocar a mão, queimar a mão e ver que servia para cozinhar alimento, o alimento ficaria até um pouco mais gostoso, tá? Talvez a gente não aprendesse as coisas. Tá? Outra coisa que eu acho que é importante a gente saber é que o pensamento humano é muito limitado. Por quê? A gente só consegue entender, tá, o que a gente vê, né? Às vezes, para a gente entender coisas que a gente não vê, é muito mais complexo, né? Mas os físicos, eles conseguem ver coisas que a gente não consegue ver. E essa ideia a gente vai levar aqui em consideração para entender o que é esse tal de supercondutor. Tá? Bom, alguns conceitos primários que a gente já viu em aula e a gente já discutiu sobre eles. O metal, a temperatura ambiente, tá? Tem uma resistência elétrica pequena desde que ele seja condutor, tá?
Quanto menor a temperatura, menor a resistência do material. Tá? Beleza, a gente já viu isso daí. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, maior a resistência que esse condutor, né, vai impor a passagem de uma corrente elétrica. Tá? Então, os supercondutores, que é o motivo da nossa aula de hoje, tá? Eles são materiais que não oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Ou seja, quando eu falo assim, o material é um supercondutor, é um material que, se a gente aplicar uma diferença de potencial ou um campo elétrico nesse material, tá? Ele não vai opor resistência nenhuma à passagem da corrente elétrica. É como se o negócio houvesse uma avalanche de corrente elétrica por esse material. Aliás, o termo que eles usam é mais ou menos esse. Tá? Agora, a supercondutividade, ou seja, um material que não oferece resistência à passagem da corrente elétrica, ele só se verifica abaixo de uma determinada temperatura para cada tipo de material. Tá? Ou seja, dependendo do material, a gente já viu que dependendo das características do material, a gente classifica ele como condutor ou isolante. Beleza. Nos materiais condutores, por exemplo, eles oferecem maior ou menor resistividade em função do material do que ele é feito. Tá? Por isso que a gente diz, tal metal é bom condutor, outro metal é melhor condutor. E isso tem a ver com aquelas coisas que a gente aprendeu, tá? Que é em algum lugar eu coloquei aqui, tá? Olha só, a gente viu, né? Já dos materiais, resistividade, resistência, permissividade dielétrica, né? O que era um campo elétrico. A gente já viu rigidez dielétrica dos isolantes, tá? A gente viu algumas características dos condutores, tá? A gente viu materiais de elevada condutividade, né? Por exemplo, o cobre, né? Ligas de cobre, o chumbo, não chumbo, tá? Prata. Falei que o ouro era um ótimo condutor. E a gente já entende mais ou menos nessa altura do campeonato o porquê os condutores são condutores, né? Por causa da estrutura intrínseca a esses materiais, a estrutura atômica desses materiais, né? A gente já viu também algumas características magnéticas, né? Lembra? A gente viu a permeabilidade magnética, a gente viu a susceptibilidade magnética. O que é a susceptibilidade magnética? É um nome chique para dizer assim que os materiais eles podem ser mais atraídos ou menos atraídos por um ímã, por exemplo, né? Então, a gente tem materiais que são fracamente atraídos e a gente vai dar um nome chique para esse material de paramagnético. A gente tem os materiais que são repelidos, por exemplo, né? Pelo ímã, né? Esses materiais que são fracamente repelidos só servem uma certa repelência, vamos dizer assim, a gente chama ele de diamagnético, tá? E a gente tem os ferromagnéticos, que são materiais, cara, que são super atraídos pelo ímã. Por exemplo, o ferro é um material, já está dizendo que ferromagnético, é um material que é muito mais atraído pelo ímã, tá? Mas existem uns que são atraídos, mas a atração não é tão forte quanto os materiais ferromagnéticos. Ou seja, um campo magnético produz efeito nesses materiais. Tá? Quando eu falei isso, eu lembro de ter dado exemplo para vocês de uma fita cassete ou fita de VHS comum, né, que era um plástico. O plástico é um material indiferente ao campo magnético. Tá? É um material que o campo magnético não cheira e não fede para o plástico. Tá? Mas às vezes
tem a estática e o material fica grudado e tal. Você fala assim, dependendo do plástico, se tiver uma certa, ele pode sofrer uma certa aderência, tá? Tanto é que a gente consegue depositar coisas, outros materiais em cima do plástico, né? Ele fica grudado. Ah, legal. E o que a gente fazia, então? A gente depositava uma camada, por exemplo, de ferro no plástico para formar fita magnética. Ou chumbo, tá? O chumbo é um material também que ele sofre um pouquinho com esse campo magnético. Bom, e daí a gente também viu que tinha a possibilidade de uma coisa que a gente chama de magnetização, né, dos materiais. Os materiais ferromagnéticos, eles sofrem uma magnetização mais rápida, tá? Mas eles também podem sofrer uma desmagnetização rápida também, tá? Ou seja, tem material que leva um tempo, e olha que legal, deixa eu desenhar aqui para vocês talvez entenderem. Eu vou desenhar um gráfico aqui, ó. Eu vou desenhar aqui no meio aqui. Vocês vão entender melhor esse negócio de sofrer magnetização ou não. Olha só, tem um material que se eu aplicar um campo magnético nele, vocês lembram que eu não sei se vou conseguir desenhar legal, tá? Mas assim, ó, imagina que um material qualquer, eu aplique um campo magnético nele. Esse campo magnético vai atravessar esse material, tá? E os átomos desse material vão se alinhar com o campo magnético, tá? Então vamos imaginar assim: eu aplico um campo magnético no material e ele vai sofrer vai começar a alinhar os campos, vai chegar num determinado momento que o material vai ficar alinhado com o campo magnético, tá? Se eu tirar esse campo magnético, tá? Os materiais, conforme as características dele, eles podem continuar por muito tempo alinhados, né? Ou por um tempo menor. Ou seja, se eu tirar o campo magnético desse material, automaticamente, tá? Os direcionamentos daqueles momentos magnéticos que a gente tem na estrutura da matéria do material lá, na estrutura molecular do material, os dipolos magnéticos, os momentos magnéticos desses dipolinhos, que são os próprios átomos que são alinhados com o campo, eles vão diminuindo, tá? Bom, pode ser que esse material ele fique totalmente desmagnetizado, tá? Ou pode ser que esse material fique um pouquinho magnetizado. Nem todos os momentos conseguem voltar para o momento do jeito que eles estavam, tá? Então vai gerar uma curva de... e mais. Imagina que eu pegue esse mesmo material que eu magnetizei, tá? E todos os dipolos estavam apontando para um lugar, tá? E de repente eu inverto o campo, eu aplico nesse mesmo material um campo totalmente invertido, tá? O que iria acontecer? O que era norte passa a ser sul. Esses momentos, eles iriam se magnetizar também, só que eles iriam se magnetizar para o outro lado, para o outro sentido, tá? Deixa eu tentar representar nesse gráfico a mesma coisa. É mais ou menos assim, ó. Tá? O que acontece? Aqui, ó, eu estou magnetizando o material para o norte, tá? E aqui eu estou magnetizando o material para o sul, tá? Fica uma curva assim, tá? Essa curva, se o material fosse idealmente desmagnetizável, da mesma maneira que ele é magnetizado, tá? Se eu disser para você que aqui é o zero, né? Ou seja, aqui o material não estava magnetizado de jeito nenhum, e aqui é o máximo que eu consigo magnetizar ele.
para o norte, tá? E aqui é o máximo que eu posso magnetizar esse material para o sul, tá? Vamos imaginar assim, tá? Se eu tirar o campo que está magnetizando ele para o norte, tá? Ele viria para o zero aqui, né? Que é o início, certo? Só que esse material, como ele não é um material puro, tá? Quando eu tiro o campo, ele volta, mas ele mantém sempre um resíduo magnético aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que aqui, ó, nesse pontinho, é um resíduo magnético. O que eu quero dizer é que se eu tiver um campo magnético, eu vou chamar de H, eu estou explicando bem rápido, tá? Para vocês, para a gente chegar no supercondutor, tá? Tá? Olha só, o material magnético, ele tem um determinado campo, né, que vai para o sentido norte, ele vai até o máximo. Se eu tirar esse campo, ele volta, mas ele não volta para o zero, ele fica aqui. Se nesse momento aqui, eu começar a magnetizar ele para o outro lado, tá? Daqui, o que vai acontecer? Ah, ele vai para o sul, né? Então ele vai ficar tudo magnetizado no sul. E se eu tirar esse campo e ele desmagnetizar, ele vai voltar também. Só que ele não volta para o zero. Ele vai voltar e vai ficar um pouquinho magnetizado para o sul. Beleza. Tá? Então ele vem e fica aqui, ó, um pouquinho magnetizado por menos H aqui. De repente é o sul. Tá? Então, menos H. Beleza? Ah, e se eu pegar desse ponto aqui e magnetizar ele para o norte de novo? Ah, tudo bem. Ele vai magnetizar aqui, vai chegar no norte lá, vai ficar. Ou seja, eu tenho uma curva, todo material que é magnetizável, ele tem uma curva. Tá? Ele, dependendo da característica dele, ele nunca vai conseguir chegar, né, no que ele era sem ter nenhum campo magnético aplicado a ele. Isso daqui, gente, é uma curva que chama curva de Hystérése. Depois a gente vai rever essa curva de Hystérése aqui, tá? Porque a gente vai usar ela em alguns componentes eletrônicos, aí essa característica, que não é o caso que a gente está vendo hoje, tá? O que eu queria dizer, eu estava no resumo do que a gente já viu, né? É que a gente viu que tem uma magnetização de um material, e essa magnetização é representada por a letra M, e ela significa o grau de polarização. Esse grau de polarização ele pode ser descrito matematicamente, por equações de Maxwell, mas a gente pode descrevê-lo também graficamente, através dessa curva, mais ou menos, que eu falei para você, que é a curva de Hystérése. Essa daqui. Beleza? Tá. Tá. Os materiais, a susceptibilidade dos materiais magnetizáveis, tá? É a medida da intensidade com que esse material pode ser ou não magnetizado. A gente viu isso. Beleza. Também vimos algumas propriedades ópticas, né, dos materiais. A absorção, a refração, né, que desvia o raio, e a reflexão. Beleza. A gente vai retomar isso daqui depois. Por que a matéria está sendo assim, César? Você está dando partes, depois você pula, vai para alguma coisa e volta. Porque é assim que a gente começa a sedimentar o conhecimento. Tá? E hoje, a gente vai falar da supercondutividade. Bom, se a gente vai falar da supercondutividade, a gente tem que entender o que é condutividade, certo? E a gente já viu o que é condutividade. Só que a gente também tem que entender um pouquinho de magnetismo, porque a gente vai ver que a supercondutividade, ela existe, e uma das utilidades práticas dela é fazer um efeito que, na realidade, ele é mais um efeito magnético, tá, do que propriamente o efeito da corrente elétrica passando por ele. E vamos entender isso de uma melhor maneira, revendo aqui, que eu já dei um Ctrl+C, Ctrl+V em algumas coisas, tá? Da experiência. Como que o cara descobriu a supercondutividade?
É assim, ele pensou, bom, eu estou trabalhando aqui com metais que são condutores, tá? Só que esses materiais condutores, eles dependem da temperatura e, além de depender da temperatura, eles apresentam uma resistividade, né? Beleza, só que eu queria mexer com isso daí porque eu sou curioso pra cacete. E eu quero entender melhor como que esses materiais conduzem. Eu sei que se eu ferver eles, eu já fiz essa experiência, se eu colocar fogo, a condutividade diminui, ou seja, a resistividade dele aumenta, além da dilatação e de outras coisas, né? Mas e se eu descer a temperatura dele para o zero absoluto? O que vai acontecer? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. Se eu conseguir pegar um material e chegar ele no zero absoluto, ou seja, menos 273 graus, ou menos 273 Kelvin, né? A gente tem essa mania de falar grau Kelvin, mas não é. A unidade de medida é Kelvin. Tá? Portanto, assim, o que acontece com o material? Os caras não sabiam, vocês sabem. Alguém aí se arrisca a dizer o que acontece com o material quando a gente chega ao zero absoluto? Alguém se arrisca a falar no microfone? Ou no chat? Ou todo mundo está assistindo a novela? Beleza. Eu não sei não, professor. Ninguém sabe, né? Vocês nunca tiveram essa curiosidade? Lembra? A curiosidade é que move a humanidade. Quanto mais curioso a gente ficar, mais aprender a gente aprende, tá? Mas tudo bem, a gente vai ser só engenheiro. A gente não vai ser físico, nem cientista, né? Tá bom. Ô, Mayara, eu já te respondo isso daí, tá? Os caras lá, em 1911, olha só como o negócio é antigo, né? A gente acha que é um, né? Em 1911, cara, os negros já pensavam nisso, tá? Esse cientista holandês aqui, com esse nome escroto que eu não sei nem falar, tá? Camerlin Owens, tá? Ele ficou curioso também. Ele falou, caramba, se eu resfriar o condutor, o que acontece? Bom, para resfriar alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa fria, para que colocando junto com essa coisa fria vai tirar calor dessa coisa quente, ou na temperatura ambiente, e vai resfriar. Tá? Até hoje, a gente não consegue um material que chegue a menos 273 Kelvin. A gente não tem. Mas a gente tem materiais que ficam bem frios. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, o Camerlin Owens, ele conseguiu, em 1911, criar o hélio líquido. Hélio líquido. O que o hélio é? O hélio é um gás. É aquele gás que faz a bexiga levantar. Não é? Tacar fogo no hélio, a gente sabe que é fácil. Porque no Sol, né, tem hélio pegando fogo. Não é assim? E que forma... inclusive, a temperatura lá é tão alta... Tá? Bom, mas na temperatura que a gente conhece aqui na Terra, o hélio é um gás. Né? É um gás nobre. É um gás mais simples que tem. Né? Por quê? Lembra? Ele deriva do hidrogênio. Né? Dois hidrogênios formam o hélio. Ah, meu Deus, mas como que forma isso? Lá no Sol, alta temperatura. Então, a gente tem na cabeça da gente uma coisa que a gente aprendeu na química, pelo menos para quem fez colegial e quis passar no vestibular, né? Que tem um negócio assim, que chama CNTP, lembra? Condições normais, temperatura e pressão. Eu tentei escrever aqui, não consegui. Considerações, né? CNTP. Olha lá, CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, não é isso? Na onde isso? Na Terra. E o que significa condições normais de temperatura
e pressão. Bom, se a gente for estudar gases em algum momento da nossa vida, a gente vai ver que as condições dos gases, tá? Elas dependem da temperatura, dependem da pressão, tá? E do volume. Nossa, qual que é aquela fórmula de química que eu não lembro lá? PV sobre T, é isso? PV dividido por T. Legal. Se eu mantenho fixa a temperatura, é isso mesmo esse negócio? Nem sei, deixa eu ir no Google para perguntar aqui, porque senão vocês vão falar assim, nossa, ó, cara, eu como químico eu sou uma bosta. Sou que nem o Silvio Santos. Tá? Vamos pegar aqui no Google Wikipedia, tá? O que é a condição normal de temperatura e pressão. Nem li. Olha que legal, eu fui no Google, nem li, peguei, tá? E vou colocar aqui. Refere-se à condição experimental com temperatura e pressão de 273 Kelvin, que é o 0 centígrado, e 101,325 pascais. Tá? Ou 1 bar, ou 1 atm, ou 760 miligramas de mercúrio. Por que usa mercúrio aqui, hein? Para pressão. Mercúrio não é um... Mercúrio é um sólido. Não, é líquido. É um metal líquido. Tá? Legal. Ou seja, a pressão de você pegar 760 milímetros de mercúrio num negócio lá de um tubinho, tá? A 1 atm, não sei o que lá, equivale a 101.325 pascal, tá? E faz parte da condição normal de temperatura e pressão no Brasil, tá? Ou em Portugal, ou em qualquer lugar do mundo, né? Beleza? E a gente sabe, né, que se a gente sobe numa montanha, muda a pressão. Os gases se comportam de maneira diferente, tá? Beleza, mas essa relação aqui de temperatura e pressão é interessante. Por quê? Porque quando a gente fala o gás hélio, ele é um gás na CNTP. Se a gente mexer a pressão dele, tá? Vai diminuir ou aumentar a temperatura dele. Tá? E se a gente espremer o gás para que ele se transforme num líquido, tem que ser numa determinada pressão. O fato é que esse cara aqui é muito mais inteligente que eu, tá? E fez muito mais experiência que eu, ele conseguiu fazer o gás, em algumas condições, se transformarem em líquido. Bom, para o hélio se transformar em líquido na pressão atmosfera, tá? E continuar líquido aqui, a temperatura dele é 4 Kelvin. Tá? Beleza. Então, ele falou assim, ó, legal, eu consegui fazer o hélio se transformar em líquido. Ou seja, cara, o hélio, ele é líquido a 4 Kelvin. E 4 Kelvin é bem diferente do zero absoluto, tá? Daí eu fui lá no Google também e vi conversão de temperatura, né, numa telinha que vocês não estão vendo aí, tá? Ah, mas até vou pegar aqui, vou dar um auto print screen e colocar para vocês verem aqui dentro do negócio aqui. Ó, acabei de ir lá na internet lá. Tá vendo? E fui lá na conversão de Kelvin. 4,2 Kelvin dá menos 231 graus Celsius. Olha que legal. Isso significa dizer que quando o cara conseguiu fazer o hélio ficar líquido, tá? Essa temperatura aqui que ele chegou. Tá? Ou seja, hélio líquido só fica líquido bonitinho
a temperatura de 4 Kelvin. Então, para você guardar esse negócio aqui, você tem que pôr uma pressão alta. Tá? Mas não vem ao caso isso no momento, ou como ele chegou no hélio líquido. O que importa é que ele quis experimentar corrente elétrica e condutividade com metais nesta temperatura. Tá? Qual a temperatura? De 4 Kelvin. Ou seja, menos 231 graus centígrados. Tá? Olha que legal, o cara é louco, né? Fala assim, pô, mas por que o cara tinha na cabeça para fazer um negócio desse? Enfiar um metal no hélio líquido e medir corrente elétrica nesse metal. O cara era curioso. Tá? Beleza. Por quê? Porque naquela época algumas pessoas achavam que a resistência do material ia ser muito alta, porque os elétrons eles iam congelar nessa temperatura, tá? Ou seja, os elétrons congelados, olha que legal, elétron congelado não iam conseguir conduzir corrente, mesmo se aplicando uma diferença de potencial nesse condutor. Então, uns pensavam isso. E falavam para esse cara aqui, ô holandês, o negócio é o seguinte, a temperatura é muito baixa, o material vai congelar, cara, e não vai ter corrente elétrica. Olha que interessante. O outro já falava diferente, já achava assim, não, eu acho o seguinte, vai conduzir muito mais. Por quê? Porque se a resistência vai abaixar, porque os elétrons vão diminuir a agitação deles dentro do material, então vai ter muito mais condições de eu passar corrente elétrica. Por quê? Porque não vai ter aquela agitação para barrar a minha passagem de corrente elétrica. Beleza. Então, uns achavam que ia subir a resistência, outros achavam que ia diminuir. Tá? O único jeito que ele tinha para tentar responder essas perguntas é fazendo a experiência. Tá? E daí, o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Só que ele usou, em vez de usar a barra de cobre, em vez de usar ferro, ouro, tá? Ele começou a fazer essa experiência com mercúrio. Tá? O mercúrio. Aquele mercúrio que a gente coloca no negócio para medir temperatura mesmo, no termômetro. Tá? Por quê? Porque dá para ver que o cara era meio louco já. O cara mexia com esses negócios químicos de temperatura e tal. Então, ele mexia com pressão alta, com temperatura alta e baixa, e ele usava o mercúrio. Ele achou que era melhor testar esse tipo de coisa com o mercúrio. O mercúrio, na temperatura ambiente nossa, ele é um metal líquido, né? Se você jogar ele é também tóxico, mas não vem ao caso. Se você jogar ele em cima da mesa, ele vai... Gente, o pessoal da Terra plana não acredita nisso, tá? Que eu vou falar. Mas é assim, ó, o mercúrio, se você jogar uma bolinha de mercúrio em cima da mesa, ele vai se transformar numa esferinha. Tá? Fisicamente dá para comprovar isso daí. Por quê? Porque a Terra também é uma esfera, porque a Lua também é uma esfera. Tá? As condições aqui de pressão, temperatura e tal, vão, porque a esfera é o negócio mais maravilhoso que existe no mundo. Tá? Então é isso que vai acontecer. Ele é um líquido. Se você colocar muito, daí não dá para se transformar em esfera. Ele vai se esparramar, né? Mas mesmo assim, se você ver, ele vai ter uma tensão superficial. E se você aproximar a sua câmera de celular lá pertinho, der um zoom bem grande, você vai ver que ela vai ser uma bordinha assim meio arredondada. Bom? E daí é legal, você vai brincando com o mercúrio, você puxa ele assim, ele vai seguindo, né? Só não pode comer. Faz mal. Tá? Mas beleza. Então ele falou, ele usou mercúrio líquido. Né? Dos motivos para ele usar mercúrio, além de ser o líquido, né, é porque ele também ele queria
um metal que fosse puro. É muito difícil você ter cobre puro, você ter só o ferro puro, você sempre tem ele misturado com outras coisas. O mercúrio é mais fácil de purificar ele. Bom, o fato é que quando ele colocou em contato com esse hélio, quando você tem dois materiais, temperaturas diferentes, e você coloca os dois juntos, o que vai acontecer com esses materiais? Eles vão tentar alcançar o que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza? Beleza. E daí, ele colocou o hélio com mercúrio, e nessa temperatura, gente, tá? O mercúrio chega lá, que é no equilíbrio, né? 4,2 Kelvin, ou menos 231 graus Celsius, né? O mercúrio, ele simplesmente perdia toda a sua resistência. Hã? Sim, olha só. O mercúrio, obviamente, ele é um material, é um metal, ele também passa corrente elétrica por ele é um metal condutor, tá? Não é tão bom condutor, né? Ele é um condutor ruim, né? Muito mal condutor, por sinal, mas ele não é isolante. Se você coloca uma diferença de potencial no mercúrio, vai correr por ele uma corrente elétrica, tá? A resistência dele é uma resistência boa, lembra? É aquela permissividade elétrica que todo material tem, que vai ser aquele ρ lá, que vai ser a resistividade dele. Beleza. Entretanto, quando ele colocou e o mercúrio foi diminuindo a temperatura, estava na temperatura ambiente, né? Não sei lá na Holanda que temperatura que era, vou imaginar que fosse uns 20 graus Celsius, né? E daí foi diminuindo, porque ele colocou um material de 231 negativo lá, junto com o mercúrio, tá? A tendência foi resfriando, ele foi colocando o material lá, o hélio, foi resfriando o mercúrio. Cara, quando o mercúrio, e obviamente medindo, né? Eu não sei qual foi o setup de experiência que ele fez, mas ele chegou à seguinte observação. Quando o mercúrio desceu a temperatura de menos 231 graus, quando ele se equiparou, ficou equivalente, né? Ficou no equilíbrio térmico daquela situação lá, que era, na realidade, a temperatura do hélio, a resistividade do mercúrio simplesmente deixou de existir. Beleza, ele anotou, fez as anotações dele, mas ele não sabia, naquela época, onde utilizar o mercúrio. Né? Tipo assim, beleza pura, descobri, ó, o metal, o mercúrio, quando eu coloco ele a menos 231 graus, ele não apresenta nenhuma resistência, zero de resistência. Bom, então a corrente elétrica passa nele super legal. Não tem perda, não tem aquecimento, não tem nada, cara. Os elétronzinhos simplesmente vão... Né? Agora, que utilidade que a gente tinha naquela época para isso? Sei lá, fazer, nem eu brinquei aqui, fazer fiozinho de tubinho de mercúrio, né? Mas como que eu ia conseguir essa resistência zero? Eu ia colocar tubinho de mercúrio resfriado com hélio, entendeu? Só para não ter perda? Não sei, né? Aqui no planeta Terra ainda não existe fio de tubo de mercúrio, tá? A gente tem fibra ótica, que é diferente. Né? Mas lá no planeta do Ultraman, do Ultra Seven, que vocês não conhecem, porque vocês são muitos novos, né? Muito novos. Mas lá no M17 eles tinham tubinho de mercúrio nas naves espaciais que eles usavam. Beleza? Acreditem em mim. E o pior, cara, o cara era tão curioso que ele falou assim, nossa, eu consegui isso com mercúrio, vamos tentar com outros também? Beleza. E daí ele começou a fazer experiência, né? E se eu colocar o cobre? O que aconteceu? Uma barrinha de cobre e tal. Né? Ele descobriu que os outros metais também podiam adquirir essas propriedades de não ter resistividade. Tá? Outros metais. Tá? Bom, o que caracteriza um metal? Né? Veja bem,
Metal não é um elemento da tabela periódica que tem uma estrutura cristalina e tem vários metais. Tá? Se a gente pegar a tabela periódica, tem a tabela periódica aqui? Eu acho que eu tenho uma tabela periódica aqui. Acho. Se eu não tiver, eu vou no Google. Ela é dividida, a divisão dos materiais, né? Eu tenho uma velha aqui, mas está na apostila aí, eu acho que dá para a gente lembrar. Tá? Olha só, tabela periódica, gente. É uma tabela periódica simples. Aqui a gente tem os metais, né? Os não metais, né? Os gases nobres, tá? Ou seja, tudo isso aqui, ó, é tudo metal. Manganês, ferro, níquel, cobre, prata, rubídio, tá? Nióbio, e mais? Sei lá o que, tem um monte aqui. Mercúrio, ó o mercúrio aqui, que bonitinho, Hg, tá? Tílium, plúmbio, esse é o chumbo. Tá? Mas tem uns caras aqui que eu nem sei. Cara, eu não sou bom de... Rubídio, potássio, não. Potássio é sal. Bom, tudo que tem estrutura cristalina, então, tá? Na tabela periódica aqui, eles são classificados como metais. Né? Tem metais, não metais, semimetais, e, tá? O que eu quero dizer é que tá? O cara era louco, meu, e ele começou a fazer experiência com outras coisas. Tá? E ele percebeu que alguns metais que não apresentavam uma condutividade boa, quando era submetido a baixas temperaturas, eles adquiriam essa propriedade de conduzir melhor. Então, o que era não muito condutor, né, apresentava uma resistividade muito alta, quando era submetido a essas temperaturas mais baixas, tá, eles apresentavam essa característica de não ter, né, resistência nenhuma. Tá? Mas ele também descobriu que os metais que eram bons condutores, né, portanto, os melhores condutores, que era o ouro, prata, cobre, eles não apresentavam essa característica a baixas temperaturas. Olha só, meu, é uma coisa que se eu falar para vocês, vocês podem não acreditar, tá? E quando você não acredita em alguma coisa, o que você faz? Você vai para o laboratório e testa, e prova o contrário, tá? Então, é isso que acontece. Os físicos, eles provam as coisas através das experiências. E esse físico aqui, o holandês, ele começou a colocar todo tipo de material para ver que era bom condutor, não condutor, e via o que acontecia com esses materiais aí, tá? Em baixas temperaturas. Foi isso que ele fez. E ele criou lá uma listinha. Na realidade, ele descobriu que para cada material, tá, que apresentava essa característica de se transformar num condutor praticamente sem resistência nenhuma, né, com a condutividade maior possível, tá, que hoje a gente chama de supercondutor, tá, isso acontecia em temperaturas diferentes. Tá? Ou seja, o mercúrio ele se transformou, ele deixou de ter resistência exatamente lá em 4,2 Kelvin. Tá? Mas os outros metais, antes de atingirem o menos 231 graus centígrados, já no meio ali,
quando ele estava trocando ainda, não tinha ainda alcançado o equilíbrio térmico, ele já apresentava esse fenômeno de supercondutividade. Tá? Então, para determinados materiais, a temperatura tinha que ser muito baixa. Para outros, antes até de atingir essa temperatura muito baixa, eles já apresentavam essa característica de supercondutividade. Ainda ele não sabia para que ele ia usar isso na vida dele, tá? Mas ele era curioso, fez tabelinha, testou, foi lá, tá? Fez uma tabelinha de materiais. Ele começou a testar materiais compostos, né? Em vez de prata pura, tá? Ele começou a misturar prata com outros materiais, né? Em vez de cobre puro, né? Ele começou a ver outros materiais junto, as ligas, né? As ligas metálicas, né? E daí ele foi chegando nessa tabelinha. Ou seja, supercondutividade, então, a gente já entendeu o que é. Tá? É o material que, quando você reduz a temperatura dele, ele apresenta uma supercondutividade, ou uma resistência zero à passagem de corrente elétrica. Tá? Essa temperatura que cada material chega e começa a ser considerado um supercondutor é chamada de temperatura crítica. Tá? E, geralmente, elas acontecem por volta de 20 Kelvin até menor que 1 Kelvin. Deixa eu ver quanto que é 20 Kelvin em centígrado. 20 Kelvin. Menos 253 graus Celsius. É isso mesmo. Né? 20 Kelvin é menos 253. Tá? Então, de menos 253 a menos 270, por exemplo, tá? Nessa temperatura, os metais, os poucos condutores, né, eles conseguem se transformar em supercondutores. Exatamente isso que ele está dizendo aqui. Para a gente ter uma ideia, hoje, tá, a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje, tá, a gente sabe que o nitrogênio líquido ele entra em ebulição a 77 kelvins. Olha só. Nitrogênio. A gente sabe que a nossa atmosfera, a maior parte do gás que a compõe é o nitrogênio. Né? O oxigênio, acho que é só 16% só. Então, a nossa atmosfera ela é composta mais de nitrogênio do que de oxigênio. Tá? E depois tem os outros materiais aí. Mas 80% do que a gente tem aqui na atmosfera é nitrogênio. Bom, e o nitrogênio, se ele estiver a menos 196 graus centígrados, né, ele fica líquido. Então, o que acontece? Como que faz para o nitrogênio ficar líquido? A gente pega ele da natureza, separa ele, aumenta a pressão, tá? E daí a temperatura dele vai diminuindo, daí ele se liquefaz e fica líquido. Beleza. E se a gente tirar ele da temperatura que ele está lá, de menos 196 graus, tá? E colocar ele a 30 graus, o que vai acontecer? Ele vai se ebulir, né? Vai ferver. Então ele ferve, tá? E evapora. E o que acontece quando ele ferve e evapora? Ele volta para a natureza. E se a gente quiser fazer ele ficar líquido de novo, pega ele, retira da natureza, aumenta a pressão, blá, 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 e guarda naquela temperatura lá, beleza. E ele fica líquido. Então, para a gente resfriar as coisas, em vez de usar hélio, tá? A gente pode resfriar as coisas, tá? Com nitrogênio também.
tá? Que é mais fácil de obter. Tá? Bom, se a gente pegar esse nitrogênio líquido aqui e enfiar a mão lá dentro, o que vai acontecer com a nossa mão? Cara, vai haver uma troca de calor, a gente vai perder calor, tá? Vai tentar entrar em equilíbrio térmico. Eles vão ter uma matéria, fenômenos de transporte, que fala exatamente sobre equilíbrio térmico, tá? Vocês vão estudar exatamente o que acontece com essa reação. O fato é, se eu enfiar uma rosa dentro de um balde de nitrogênio líquido, tá? Que está fervendo, portanto, se eu tirar a tampa, vai entrar em contato com o ar e vai começar a ferver. Aquela fumacinha que a gente vê nos filmes lá, de nitrogênio líquido, é porque o nitrogênio líquido está fervendo, por isso que está se transformando em vapor. Beleza. Se eu enfiar uma rosa lá e tirar, a rosa vai ficar criogenada, né? Vai ficar congelada ao extremo. Por quê? Porque o nitrogênio líquido vai absorver todo o calor dela. Tá? Por isso que a gente não pode mergulhar no nitrogênio líquido. Mas os metais, ou os semimetais, ou os não metais, ou as rolhas, ou os vidros, a gente pode enfiar lá dentro, certo? Se a gente enfiar lá dentro, o que vai acontecer? Dependendo do material, tá? E dependendo da temperatura, se o material conseguir, nessa temperatura de 77 kelvins, adquirir, tá? Aquela característica que a gente diz que é da supercondutividade, beleza. Então, daí um material resfriado com nitrogênio líquido pode se transformar num supercondutor. Tá? Bom, a definição de temperatura crítica é essa, a temperatura exata em que um material elétrico, né, deixa de apresentar resistividade. Tá? Isso daqui é a pergunta que a gente pergunta na prova e dá lá uns testezinhos para vocês saberem o que é a temperatura crítica de um material. Né? Não é para vocês saberem, é para a gente saber se por algum acaso vocês sabem o que é a temperatura crítica do material. Tá? Aqui eu só coloquei, né, que a gente sempre sabe, né, que quando esquenta o material, a resistitividade aumenta. Quando diminui, a resistitividade deixa de existir. Né? Vai diminuindo a temperatura até que chega na temperatura crítica. Na temperatura crítica desse determinado material, a resistitividade deixa de existir. Tá? É aí que chega na utilização desses supercondutores. Porque muitas vezes a gente pensa em supercondutor e a visão que a gente tem é que ele vai conduzir melhor a eletricidade. Tá? O problema todo é que a gente sabe, e a gente já viu, que existe um acordo entre um conluio entre a eletricidade e o magnetismo, né? Por quê? A gente já falou também, quando a gente está falando do magnetismo, tá? Que o cara lá estava fazendo uma experiência com a bússola e ele percebeu que quando colocava a energia elétrica passando por um fio perto da bússola, a bússola se movimentava. Então, era um outro cientista fazendo outro experimento em outro momento da vida e ele descobriu que existia uma relação direta entre intensidade de corrente elétrica ou movimentação de cargas elétricas e campos magnéticos. Tá? Tanto é que ele descobriu também que se a gente colocasse um condutor imerso num campo magnético variável, não um campo magnético fixo, tá? Não um ímã fixo, mas um ímã variável. Ou seja, se eu movesse o ímã, ficasse movimentando o ímã e colocasse nesse campo magnético criado pelo movimento que eu faço no ímã, um condutor elétrico nesse campo magnético variável, esse campo magnético iria produzir uma força magnética nas partículas do condutor, gerando uma corrente elétrica. Então, esse é um princípio eletromagnético, tá? Então, é assim,
A gente já viu que se a gente pegar o condutor e submeter ele a uma diferença de potencial, a gente cria um campo elétrico no condutor. Esse campo elétrico vai produzir dentro dele uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica dentro desse condutor vai produzir um campo magnético no entorno dele, né? Esse campo magnético, no caso desse condutor, se a corrente elétrica for contínua de um lado para outro só, esse campo magnético vai ser um campo magnético fixo, tá? Mas, se eu colocar nesse condutor uma corrente alternada, ou seja, onde a corrente elétrica vai ser para um lado e depois para o outro lado, esse campo magnético produzido por esse condutor no entorno dele também vai ser um campo magnético variado ou variante no tempo, em função da corrente elétrica que varia no condutor. Nossa, então existe uma relação entre corrente elétrica, corrente magnética. Nossa, Maxwell inventou esse negócio aí. Ele traduziu isso tudo que eu estou falando para vocês na linguagem matemática, né? Ou seja, em vez de ele escrever um PowerPoint, ele falou tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? De maneira matemática. Porque a matemática também é uma linguagem, né? Que só os seres de luz conseguem entender. Eu não consigo entender a matemática, né? Então, porque eu sou um ser das trevas ainda. Um dia, o meu cérebro vai atingir essa etapa de inteligência para eu conseguir entender a matemática do jeito que eu gostaria, tá? Mas, então, como eu não entendo a matemática, eu escrevo em português mesmo. Mas Maxwell, ele escreveu essas equações, né? Essas relações existentes entre os campos, né? Nas equações de ondas, né? De ondulatório, equações de Maxwell, na realidade. Tá? E daí eles inventaram toda essa teoria do campo eletromagnético. Ou seja, eu consigo gerar magnetismo através da eletricidade e consigo gerar campos magnéticos. A gente consegue gerar eletricidade a partir da variação de campo magnético. Olha que legal. E é por isso que existe a eletricidade também. Porque a gente consegue fazer eletricidade através das bobinas, das turbinas das hidrelétricas, né? E, na realidade, a gente coloca condutores, tá? Que giram, tá? E produzem, por causa dos ímãs, né? Dos campos magnéticos que a gente tem lá, né? Se a turbina gira dentro de um campo magnético, tá? Ela está girando, portanto, ela vai ter movimento, né? A hora vai estar, quando ela está do lado esquerdo, de repente é norte-sul. Quando está do lado direito, a bobina rodando, né? O fio que está dentro dessa bobina. Quando está do lado esquerdo, é sul-norte. Portanto, do ponto de vista do maldito elétron, ou da maldita carga pontiforme, que os caras colocaram, inventaram essa carga pontiforme só para ferrar com o nosso cérebro, né? Do ponto de vista dessa carga pontiforme, o campo está variável, né? Porque o elétron está variando dentro de um campo fixo. Hora norte-sul, hora sul. E daí, conforme está variando isso daí, cara, Maxwell explica, tá bom? E a gente acredita nisso. Não só por causa da explicação matemática, tá? Mas também pela explicação matemática. A gente consegue entender e acreditar nisso porque a gente está vendo. Certo? Lembra que eu falei? A gente está vendo. Bom, a gente tem os materiais paramagnéticos, que são fragmentos, né? O fato é o seguinte, então, se a gente tem um supercondutor, tá? Esse supercondutor, em princípio, geraria um supercampo magnético.
Certo? Beleza. E aí que vem a característica mais importante dos subcondutores para as utilizações que a gente pretende fazer dele. Porque lá em 1911, tá? E posteriormente, as equações de Maxwell, eu escrevi errado aqui, né? Elas não conseguiam explicar esse efeito da supercondutividade. Tá? Daí um cara pegou essas equações de Maxwell, que leva em consideração as tensões das bobinas, não sei o que lá, e ele começou a deduzir essas mesmas equações, ou modificá-las, e tratá-las em vez de tensão, ou seja, em vez de campo elétrico, tá? Ele começou a tratar essas equações a partir do ponto de vista da corrente elétrica, tá? Ou seja, do ponto de vista da carga pontiforme e não do campo elétrico causado no condutor por causa da diferença de potencial. E daí ele modificou isso daí, né? Eram os irmãos London lá, e daí eles conseguiram fazer equações que explicassem, tá, esse efeito da supercondutividade. Cara, eu não vou colocar essas equações aqui não, tá? Mas a gente tem 20 minutos para chegar no que eu quero, que é exatamente explicar para vocês o que é essa supercondutividade. É o seguinte, e a relação com o magnetismo, né? A gente sabe que qualquer corpo submetido a um campo magnético, tá? Olha só, deixa eu desenhar aqui. Olha só. A gente pega um material qualquer, vou desenhar dois corpos aqui, tá? E eu vou desenhar também, vamos imaginar que aqui a gente consiga gerar um campo magnético, tá? Vamos gerar um campo magnético. Como que a gente gera um campo magnético, César? Coloca um ímã aí, pô. Não complica a vida. Coloca um ímã aqui, ó. 2 ímãs, tá? Por que 2 ímãs? 2 ímãs que tem norte e sul, tá? Então, eu lembro que eu tinha desenhado um ímãzinho bem bonito para vocês, com 2 corzinhas, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer 2 corzinhas. Tá bonitinho. Bonitinho. Olha só. Dá para ver as 2 corzinhas, né? Eu venho aqui, eu tô ficando craque nisso. Daí eu agrupo. Eu pego o ímã, coloco aqui embaixo. Daí pego esse ímã aqui, copio aqui para cima. Então eu tenho o corpo e o ímã. Só que assim, o que eu faço aqui? Eu vou submeter, ele é um... Se eu colocar aqui do jeito que está assim, obviamente, eu já vou ter linhas de campo, linhas elétricas aqui, né? Que vão sair do norte e vão para o sul, nesse ímã e nesse. Mas olha que legal. Se eu fizer assim, ó, mais bonitinho ainda, olha que bonito. Tá? E mais ainda, hein? Vou fazer esse ímã aqui ficar grandão. Ó, o ímã grandão. Tá? O que vai acontecer aqui com os campos de força? Poxa, eles vão ser... As linhas de força não saem do norte e vão para o sul, por exemplo? Olha que legal. Eu vou pintar essa linha de força aqui de amarelo. O amarelo ficou feia, né? Verde dá para ver bastante. Vou engrossá-las assim. Olha que legal. Eu vou ter as linhas de força aqui, ó, passando por esse material.
Concorda? Então, eu gerei aqui as linhas de força. Beleza, material normal, bonito, tá? Ele está aqui na CNTP, gente. CNTP. Então, se está na CNTP, o material que eu coloquei aqui, mesmo que ele seja um supercondutor, ele ainda não atingiu a temperatura crítica dele. E se ele não atingir a temperatura crítica dele, ele ainda não está nas condições necessárias para ele ativar a característica de superpoderes dele, supergêmeos ativar. Ou seja, um supercondutor nas condições normais de temperatura e pressão, ele é simplesmente um material. Material é um composto lá, tá? Entretanto, se eu pegar esse material aqui, vou copiar esses dois ímãs para cá, eu vou deixar assim, tá? Vou diminuir um pouquinho esse material aqui. Supercondutor, é um material supercondutor, tá? Só que, nesse caso aqui, eu vou fazer com que a temperatura dele caia, até chegar na temperatura crítica dele, tá bom? Então, esse daqui é um condutor que não está na CNTP. Tá? Ele atingiu temperatura crítica. O que acontece com esse material quando eu coloco, por exemplo, nitrogênio líquido nele? Ele é um material condutor, que na temperatura é um material supercondutor, tá? Que eu sei que ele é supercondutor, mas na temperatura ambiente ele não apresenta essas características. Ele é um material normal, tá? Pode ser um condutor péssimo. Aliás, a gente viu que quanto mais condutor for o material, mesmo a gente diminuindo a temperatura dele, ele nunca adquire essa característica de supercondutor, ou seja, resistência zero. A gente diminui a resistência do condutor, mas ele não chega a ser um supercondutor. Mas um material supercondutor, se a gente colocar o nitrogênio líquido dele aqui, não tem, né, gente? Vamos imaginar o que com nitrogênio líquido? Ah, esse rainho bonito aqui. Vendo? Vou escrever nitrogênio líquido aqui para vocês não confundirem com outra coisa. Né? Senão os caras vão falar, o cara deu um raio no condutor. Olha só. Se eu colocar nitrogênio líquido dele, ele se transforma num supercondutor, né? E a característica do supercondutor, que a gente vai utilizar agora, é exatamente a supermagnetização dele. Tá? Quando o material é supercondutor, a resistividade dele é zero. Se eu passar uma corrente elétrica por ele, ela não vai perceber nenhuma resistividade. Tá? Mas a magnetização dele vai ser tanta que ele vai simplesmente afastar, ele não vai deixar as linhas de força passarem por ele. Então, o que vai acontecer com as linhas de força, César? Se o César conseguir desenhar de verde. Ué, como que muda aqui a cor da caneta? Não. Eu vou ter que mudar. Beleza. Olha o que vai acontecer com as linhas de força.
elas iriam, eu não desviar. Bom, eu vou desenhar dessa cor mesmo que eu estou dizendo, que eu não sei mudar a cor da caneta aqui. Não aprendi muito ainda, não. Ah, já sei, aqui, é isso? Será? Não. Mas vocês estão entendendo mais ou menos aí o que vai acontecer com a linha de força. Tá? Infelizmente, o tio aqui não comprou a mesa digitalizadora ainda. Aliás, se vocês quiserem fazer doação, se alguém tiver uma mesa digitalizadora em casa, que não está usando para nada, pode mandar aqui via Sedex, que eu pago o Sedex, tá? Daí eu fico com ela para sempre. Olha aqui o que aconteceu aqui com o Opa, alguém mandou já o Sedex? Alguém se prontificou aí? Não. Não. Ninguém. Tá. Bom, então vocês entenderam mais ou menos o que acontece. Bom, além do ponto de vista elétrico, esse supercondutor, quando ele é supercondutor, ele tem resistência zero, a resistência dele vai para zero. Entretanto, ele cria um campo magnético, vamos dizer assim, nele, que ele não permite que o campo magnético externo, tá, atravesse ele. Entendeu? Ou seja, ele repele o campo. Então, daí, deixa eu ir aqui no Google e eu vou pegar. Daí os caras fizeram algumas experiências, né? E algumas experiências legais são assim. Deixa eu pegar uma figura aqui no Google de super. Ó, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu vou passar para vocês a apostila para vocês lerem, tá? Isso, vou pegar isso daqui. Esse é o contrário do que eu estou dizendo, mas vai dar para vocês entenderem. Tá? Ok. Então, essa é uma foto, dá para a gente entender o que acontece. Olha só, aqui eu tenho, aqui embaixo são ímãs, tá? Ímãs. Então, o ímã, o que ele tem? Ele tem aqui nele as linhas de força dele, certo? E aqui eu tenho um material que é supercondutor. Só que vocês estão vendo que ele está resfriado. Essas películas que a gente tem aqui, provavelmente o cara criou esse material supercondutor como se fosse uma cumbuquinha, tá? E dentro dessa cumbuquinha aqui, ele colocou nitrogênio líquido para que ele atingisse a temperatura crítica dele para ele se transformar em supercondutor. Ou seja, enquanto ele estava quente, provavelmente ele era alguma coisa que não tinha, ele não, as linhas de força não expeliam ele, não havia essa repulsa do material. Ele provavelmente estava aqui em cima do imãzinho, sem problema nenhum. A partir do momento que foi colocado o nitrogênio líquido aqui, a temperatura dele começou a diminuir. E à medida que ela ia diminuindo, o que aconteceu? Ele se transformou, de repente, atingiu a temperatura crítica. Se transformou em supercondutor. Quando ele se transformou em supercondutor, ele foi repelido pelo ímã. Por quê? As linhas de força não conseguem passar através
do supercondutor. Tá? Bom, é claro que a gente tem vários tipos de supercondutor, tem algumas complicações aí que a gente poderia discutir aqui. Mas, para que serve, então, esse maldito supercondutor nos dias de hoje? Porque você estava falando, César, de 1911. Depois, quando os irmãos London começaram a fazer experiência também com isso, era 1957, né? Só em 1986, mais ou menos, 80 e pouco, é que o pessoal começou a conseguir materiais compostos de matéria, compósitos, né? Que é misturas de materiais que se transformavam em supercondutores a temperaturas mais altas, não temperaturas tão baixas quanto os outros, né? E daí a gente começou a descobrir utilização para eles. Tá? Por exemplo, existia já no Japão um trem que funcionava com bobinas eletromagnéticas e ímãs, tá? O maglev, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O que era? É o seguinte, tem várias maneiras de você levitar o trem, por exemplo, para que ele não sofra atrito dos trilhos, das rodas, né? Uma das maneiras é você gerar campos magnéticos contrários, né, para ele se repelir. É que nem pegar o ímã aqui e colocar um outro ímã com a mesma polaridade aqui em cima dele, né? Pô, se eu coloco dois ímãs assim, o que vai acontecer? Esse ímã vai repelir esse, né? Só que eu posso fazer o trilho com material, com ímã mesmo, com magnetita, tá? Beleza. E aqui no trem, como que eu vou gerar? Vou colocar magnetita ao contrário? Pode ser também. Ou eu posso gerar isso daqui através de corrente elétrica, né? É só eu fazer uma bobininha, tá? Que é o princípio do magnetismo. Eu faço uma bobininha aqui, coloco uma corrente elétrica contínua, ele vai gerar um campo aqui, e o ferro que eu tiver dentro da bobina vai assumir, vai ser ferromagnetizar, né? E vai assumir a polaridade. Enquanto eu tiver corrente elétrica aqui, eu vou ter a polaridade reversa aqui, e o ímã vai ficar levitando. Então, ou seja, o trem eu coloco elétrico lá, eletromagnetismo, e no trilho eu coloco ímãs. Daí o trem levanta, eu consigo fazer ele andar sem ter atrito, portanto ele pode ir mais rápido. E a outra maneira é fazer exatamente como está aqui na chaleirinha, né? Eu coloco materiais supercondutores embaixo do trem, refrigero eles com nitrogênio líquido, que é muito fácil encontrar na natureza, e faço o trilho de ímãs. Beleza, então eu uso a característica do supercondutor para fazer o trem levitar, portanto, sem atrito. Tem algumas experiências que fizeram, tá? Que é exatamente o contrário. Eu cliquei aqui, eu vou pegar essa foto aqui, copiar a imagem. É uma outra imagem aqui que mostra experiências com supercondutores. Outro lugar que a gente usa supercondutores é assim. Tá? Aqui já é o contrário. Aqui eu tenho material supercondutor embaixo, resfriado com nitrogênio líquido, e em cima um ímã. Tá? Mas acontece a mesma coisa, porque se o supercondutor não deixa as linhas de força passar por ele, o que vai acontecer? O ímã vai ficar levitando, porque ele vai ficar eternamente sendo expelido, porque as linhas de força não vão passar para dentro, vamos dizer assim, do supercondutor. Tá? Então, de uma maneira bem simples, bem prática, tá? Eu tentei explicar para vocês o que é supercondutor. Bom, daí tem as teorias. Aonde a gente usa, então, esses malditos? Além do maglev, por exemplo.
Tá? Eu não esqueci a tua pergunta, não, viu? Eu vou responder. Tem equipamentos que fazem a desmagnetização dos materiais. E essa foi uma pergunta, né? Quem fez a pergunta? A Maiara, né? A Maiara falou que onde ela trabalha, tá? Ela tem um equipamento lá que chama desmagnetizador. Tá? Exatamente a utilidade desse negócio é desmagnetizar materiais. Então, o desmagnetizador, ele joga um campo elétrico variável, tá? Muito forte nos materiais, para que os materiais comecem a ter os polos magnéticos deles totalmente aleatório. Portanto, a somatória dos momentos, né, dos dipolos magnéticos do material vão estar para todas as direções, sendo que a somatória, né, vetorial de todos esses momentos magnéticos vai fazer com que o material fique desmagnetizado. O princípio é exatamente esse. Você tem o princípio da magnetização. Você alinha os dipolos. Mas quando você quer desmagnetizar, você coloca um campo, né, de uma frequência totalmente alterada lá, que ele vai desmagnetizar o alinhamento pré-existente. Tá? Outro lugar que a gente usa esse princípio de ondas eletromagnéticas muito intensas são nos aparelhos de ressonância magnética. Tá? Se a gente fosse fazer um aparelho de ressonância magnética com eletroímãs, ou seja, com ferro e bobina, passando corrente elétrica na bobina para fazer a magnetização da bobina, a gente teria que ter bobina muito grande, uma potência de energia elétrica muito grande. Então, é praticamente impossível, impraticável, você fazer um aparelho de ressonância magnética com bobinas eletromagnéticas. Para vocês terem uma ideia, o laboratório de luz síncrotron, lá o laboratório que a Unicamp fez para acelerar partículas, eles aceleram partículas através de campos eletromagnéticos. Então, eles fizeram um túnel de sei lá quantos quilômetros, tá? E nesse túnel, no entorno desse túnel, a gente tem bobinas, né, eletromagnéticas que são ligadas, portanto, gastam uma energia tremenda para produzir um campo eletromagnético muito forte, tá? Então, a gente precisaria de bobinas grandes daquele tamanho lá, mais ou menos, para fazer um aparelho de ressonância magnética. Né? Então, o que eles fazem? Em vez de usar a eletricidade para gerar, eles usam supercondutores para fazer campos magnéticos intensos lá dentro. Então, a medicina usa, tá? Os trens de alta velocidade aí, podem utilizar qualquer coisa que você que não queira ter atrito. Alguns motores podem se utilizar de supercondutores para funcionarem sem atrito. Tá? E existem N utilizações. Né? Para vocês terem ideia, até os cientistas têm uns efeitos, né, que os supercondutores possuem, que os materiais possuem, que é tipo uma memória. Então é assim, olha que interessante. Os caras que estão fazendo lançamento de satélites, eles estão pensando em utilizar isso. Por exemplo, olha só, os materiais, eles se conformam fisicamente, né? Tipo assim, a gente viu, né? Ductabilidade, aquelas características físicas dos materiais. Mas a temperaturas muito baixas, os materiais, eles adquirem o que a gente chama de memória. É que nem memória muscular. Então, se você pegar, não sei se é isso, mas o exemplo vai servir, exemplo bem bom, já estou acabando a aula, tá? É um exemplo bem tosco,
mas vai entender. Imagina você pegar um material, uma barra de ferro, eu não tenho aqui nada que possa exemplificar, mas você entorta a barra de ferro a uma determinada temperatura. A barra de um material, vamos chamar de material, de um polímero qualquer, tá? Você entorta ele a determinada temperatura. Naquela temperatura ele vai ficar desse jeito. Mas se você levar ele para a temperatura ambiente, ele volta para a posição normal. Olha que interessante. E daí, se você abaixar a temperatura de novo, para aquela temperatura onde ele foi entortado, ele vai começar a entortar para aquilo. Os caras estão pensando em fazer isso para fazer aqueles painéis solares nos satélites, por exemplo. Vamos supor que o Sol precise de uma proteção, de uma vela solar. Então, os caras montam isso em laboratório, a temperaturas baixas, né? Daí eles lançam isso, na temperatura ambiente, eles dobram esse material, faz um bolinho, que nem papel dobrado, e lança lá no espaço. Quando chegar no espaço, vai chegar numa determinada temperatura, que é bem, bem frio lá em cima. E nessa temperatura fria, ele vai se desenrolar e vai ficar no molde que o cara bolou. Métodos que a gente usa e todos eles derivados desse conhecimento. Tá? Tem 2 tipos de supercondutores. Na aula que vem, eu passo para vocês os tipos, mais algumas utilizações. Tá? E por hoje é só, pessoal. Né? Eu gostaria de saber se vocês têm algumas perguntas, porque geralmente eu dou a aula, deixo o material, né? Vou colocar lá esse PowerPoint que eu fiz, vou colocar mais uma parte de uma apostila que eu estou utilizando, que eu estou colocando aos poucos lá para vocês. Então, Paulo, a pergunta do Paulo é assim, tem alguma atividade para fazer? Cara, todas as atividades que tem para fazer estão lá no portal, né? E são bastante, eu vou até mostrar para vocês. Ó. Eu vou ter que interromper esse compartilhamento. Tá? E agora eu vou compartilhar, o que eu vou compartilhar? A minha tela inteira. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Compartilhar a tela inteira. Estou compartilhando a tela inteira. Já deixa eu mudar aqui. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí? Alguém pode responder que eu não estou vendo. Responde por voz, por favor. Sim, dá para ver. Professor. Beleza. Tá aqui, ó. Se você vier na tua matéria aqui, ó, provavelmente, eu não sei, Paulo, você é de engenharia de controle ou é de... Mas não interessa, você vem em atividades aqui. Tá tudo igual para todo mundo. Tá? Olha só o que eu tenho aqui de atividade para vocês. Tá? Qualquer uma dessas atividades que eu coloquei, todas elas devem estar terminando aqui no dia 23/6, né? Daí para vocês está tudo ok também, né? Não tem que entregar nada. Mas eu já falei para vocês no primeiro dia de aula que eu gostaria que vocês entrassem na atividade. Ó, essa atividade, por exemplo, é referente a uma aula que eu dei no dia 8 de abril. Tá? E o que tem nessa aula? Se vocês virem aqui no PDF, tá? Tem um materialzinho aqui para vocês lerem. São coisas pequenininhas. Tá? Ó, tem a tabela periódica que eu mostrei para vocês hoje. Tá? Aqui, ó. Eu não falei de resistência de contato nos metais. Tá? Ó, hoje eu falei de materiais de elevada condutividade. Tá? Aqui tem os materiais. Vendo? Da onde é tirado. Ó, o cobre tem cor avermelhada, característica, o que eu distingo. Eu não vou ficar aqui, assim, explicando para vocês características detalhadas dos materiais. Tá? Por quê? Tem um monte de coisa. Mas eu gostaria que vocês lessem, para vocês saberem. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso chegar para vocês
tá? E perguntar de algum material daqui, ó. Por exemplo, estanho, tá? De boa, cara. Eu não vou perguntar para você a característica do estanho, mas a gente sabe que a gente usa estanho. A gente não. As pessoas que fizeram colégio técnico, tá? Ou fazem montagens eletrônicas e tal, o cara sabe que ele usa o estanho para fazer solda, para soldar componente em placa. Um bom engenheiro também deve saber, num dia, na vida de vocês, vocês vão fazer algum circuitinho, vão ter que soldar alguma coisa, ou fazer checagem de solda em alguma placa de circuito, né? Abrir um computador, abrir alguma coisa, ou na empresa que você trabalha. Então, é de bom tamanho saber o que é o estanho, tá? Que é um metal branco, prateado, mole, porém mais duro que o chumbo, tá? A resistividade do estanho é elevada. Olha, a resistividade do estanho é elevada, beleza? Com a aula de hoje, a gente já pode tirar uma conclusão daqui. O estanho pode ser um supercondutor. Por quê? Uma das características dos supercondutores é ter uma resistividade elevada, ou seja, ele não é um bom condutor à temperatura ambiente. O estanho não é um bom condutor à temperatura ambiente. Você não vê fio de estanho. Ah, mas eu uso ele para soldar o componente eletrônico. Exatamente. Soldar o componente eletrônico é você fazer o contato do cobre com o contato do cobre do outro componente eletrônico, que é a plaquinha de circuito. Tá bom? Mas o que acontece, então? Utilizando em temperaturas inferiores a 18, o material apresenta mancha cinzenta. Professor, Oi. a gente vai ter que ir para outra aula de geometria analítica. Vai Sim, começar agora. de novo, né? É, Desculpa, é que eu me a empolgo. professora já está cobrando a gente. Não, pô, de novo, gente, desculpa. Na próxima aula eu prometo que eu não vou passar disso daqui, tá? Mas é assim, eu espero que vocês leem as coisas que eu coloco para vocês lerem lá, porque elas são complementares às aulas, entendeu? E não precisa entregar nada para mim, não. Mas eu sei quem está entrando e quem não está entrando, quem está lendo, quem não está lendo, quem está fazendo download. Eu tenho tudo isso aqui no meu portal, tá? Vocês não sabem, mas eu sei. Inclusive, quanto tempo vocês passam logados no portal da FAM. Entendeu? Então, beleza. Boa aula de geometria para vocês. Desculpem ter estendido. Vou parar de gravar. Qualquer coisa, tem o fórum lá no portal, vocês podem colocar dúvidas lá. Ou faz também que nem o Jean, o Giovanni. Alguém aí que mandou dúvidas via WhatsApp também. Tudo tá funcionando para que a gente consiga esclarecer as dúvidas. Falou, gente? Valeu, professor. Boa noite. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Deixa eu parar de gravar isso daqui. Valeu, gente.